Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame, Materiais de Construção. Seja bem-vindo ao nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, a voz da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Em Santa Maria e região, Walter Beltrame, Materiais de Construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM? Acesse nosso site www.apasmrs.org ou nossos perfis nas redes sociais no @apasmoficial. E hoje, nosso programa aborda a questão da inclusão social. Hoje vamos falar com a professora Márcia Paixão, ela que coordena um trabalho junto ao Presídio Regional de Santa Maria. Seja bem-vinda, professora Márcia, obrigado pela sua participação. Professora, a gente quer saber, Santa Maria e região quer saber, que trabalho é esse que é desenvolvido junto ao Presídio Regional de Santa Maria, professora? Bom, o nosso projeto ele é um projeto de extensão, né, da Universidade Federal de Santa Maria, no Presídio Municipal com as mulheres presas. O presídio ele é misto, né, tem homens e mulheres, e nós trabalhamos então com as mulheres em situação prisional, as mulheres apenadas. E o título do projeto é Do Cativeiro à Liberdade, Narrativas e Histórias de Mulheres Presas. Então ele é um projeto educativo e um projeto também que pressupõe depois a própria inclusão da mulher na sociedade, a partir desse espaço onde ela pode fazer, como diz a autora que dá base para o nosso projeto, fazer um caminhar para si. Ao contar a sua história, as mulheres caminham para si, podem se rever, podem se contar e poder também pensar o que fazer, ressignificar as questões da sua vida para a inclusão social que acontece depois do período que elas recebem a sentença, vamos dizer assim, né? E como e onde surgiu, professora, essa ideia de desenvolver esse projeto junto às mulheres? Olha, nós temos, como universidade, a tarefa de ensino, pesquisa e extensão. E eu dava aula na sociologia e eu tinha um aluno que ele trabalhava na SUSEP e ele comentou, olha, a situação do presídio é uma situação que as pessoas, a universidade procura muito pouco e tal, principalmente a questão das mulheres. E como eu trabalho com as questões dos estudos de gênero e as questões feministas, eu me interessei por isso e aí fui atrás. E aí busquei então como poderia fazer essa parceria então entre a universidade, um projeto de extensão, com o presídio regional aqui de Santa Maria. E tem havido alguma aceitação por parte dessas presidiárias? Elas têm tido uma boa aceitação em relação ao projeto, professora? Olha, nós temos uma boa aceitação. A SUSEP não nos permite fazer grupos grandes, né? Porque os espaços são pequenos, então nós temos no máximo vaga para 15 mulheres em cada grupo. Então nós temos 2 grupos, um grupo quartas de manhã, que tem 13 mulheres, e o grupo da tarde, que tem 5. E tem essa questão do porquê de números tão diferentes, isso se dá por conta da realidade do presídio. Então, como elas estão aguardando a sentença, muitas vezes elas então saem. Ou elas estão no sistema fechado, vão para o semiaberto, então elas começam a trabalhar e aí com isso elas saem do projeto também. Então, às vezes a gente tem uma flutuação, vamos dizer assim, no número de mulheres, por conta dessas questões internas, vamos dizer assim. E esses grupos eles fazem alguma discussão interna? Eles têm algum objetivo maior, assim, professor, que após a questão de estarem presas, de voltarem à sociedade, algum propósito dessas discussões de levar essa importância delas se socializarem perante
né, fora do presídio? Então assim, ao contar a sua história, a gente então proporciona que elas possam também se conhecer um pouco mais, entender as suas histórias, né, as suas histórias de vida, inclusive as razões que fizeram que elas estejam lá, né? Bom, o que aconteceu comigo e o que eu posso fazer daqui para frente, né? Então, das formas, um dos instrumentos que as mulheres, por onde a gente começou, foi através das músicas. Elas escolhem músicas significativas para elas e a partir das músicas a gente vai trabalhando toda a questão da escrita, toda a questão dos significados, dos sentidos das palavras, o sentido do que aquilo está dizendo para elas e que pode significar uma mudança ao sair dali, quer dizer, uma perspectiva de esperança. Então, todo um processo educativo que possibilita para essas mulheres poder se repensar, né? Já que elas estão lá e vão ficar por um tempo, que esse possa ser um tempo de repensar muitas coisas, né? Então, esse é um projeto que possibilita esse espaço de escuta, vamos dizer assim, e também de poder pensar a vida dali para frente, vamos dizer assim, né? E há muita disparidade, professora, em relação a esse processo de socialização? Há muitos com muito interesse, outros com pouco interesse, ou até mesmo sem nenhum interesse em participar? Tem. Até na questão da própria educação, da aprendizagem, dificuldades de assimilar aquilo que é passado. Elas têm, as histórias são muito cruéis, vamos dizer assim, muito difíceis, né? Então a gente lida com pessoas que a gente pode dizer assim, elas estão nos excessos de faltas, né? Então, faltou na sua trajetória um lastro afetivo, faltou vínculos familiares, vínculos sociais, faltou educação no sentido de escolarização, faltou uma série de coisas, vamos dizer assim, para essas mulheres e que também colocou essas mulheres nesses lugares tão à margem que muitas vezes não sobrou outra coisa a não ser o delito, né? Então, para elas e para os homens que estão presos também, né? Então, elas se encontram nesta situação e precisamos conversar sobre essas coisas, né? Então, esses excessos de faltas das mulheres, nós precisamos, digamos assim, através de diferentes atividades, e o projeto é uma das atividades, para possibilitar que elas possam repensar a vida, porque a inclusão social ela é muito complicada. Então, uma pessoa e elas mesmas dizem, vai estar na nossa ficha, eu sou ex-presidiária. Então, para que elas possam depois achar um lugar, e que elas dizem assim, um lugar decente, que possa manter a família, é bastante complicado. Então, esse também é um desafio, vamos dizer assim, social, de como pode ser possível uma reinserção dessas pessoas na sociedade depois, né? Então, o que se pode fazer enquanto elas estão lá dentro e o que a sociedade pode fazer também para acolher essas pessoas. Porque se a sociedade não acolhe, elas voltam para o mesmo lugar, elas vão fazer as mesmas coisas e depois elas estão de novo no presídio, novamente. Então, esse ciclo ele precisa ser, vamos dizer assim, quebrado e com possibilidades de fato viáveis para essas pessoas, né? Tanto para homens e mulheres. E o presídio ele é um lugar que convida a depressão, né? Então, assim, tu está privado de liberdade, tu não pode sair, o teu espaço físico é muito pequeno, ele é muito pesado, muito escuro. Muitas vezes até mesmo a superlotação. A superlotação. Né? Que força muitas vezes esse conflito social dentro do próprio ambiente. Né, professora? E assim, quais seriam as dificuldades que a senhora enfrentou inicialmente para conseguir desenvolver esse projeto? Olha, as dificuldades foram burocráticas, vamos dizer assim, né? Porque nós precisamos ter um convênio Universidade-SUSEP. Então, esse procedimento, ele é muito moroso. Então, nós demoramos 2 anos até que nós conseguimos firmar um convênio entre a universidade e a SUSEP em Porto Alegre. Então, assim, foi muito demorado. Então, esse é o maior impedimento, vamos dizer assim. Então, a gente entende que tem essa questão da segurança, que a gente chega lá e tem que ter tranquilo isso. Mas essa questão mais legal, vamos dizer assim, é muito demorado. E isso poderia ser menor, vamos dizer assim. Até para estimular outros projetos, né? E outras iniciativas bonitas, tais como essa na área,
para estimular outras pessoas, a sociedade em geral, a participar. E que tipo de ajuda, professora, hoje a sociedade, vendo esse projeto fantástico que a senhora desenvolve em Santa Maria, como é que a população, a sociedade em geral pode ajudar para melhorar, para colaborar com o projeto? Olha, eu acho que colaborar com a situação das pessoas presas em geral, né? Eu acho que pode, por exemplo, doação agora no inverno, doação de roupas, doação de cobertas, né? O projeto não se ocupa com isso, né? Mas as mulheres precisam desse tipo de auxílio. E não só as mulheres, porque o presídio é misto, né? Então, assim, esse tipo de auxílio seria interessante, né? Que seriam coisas materiais, vamos dizer assim, né? E eu acho que uma divulgação, acho que essa atividade, assim, poder divulgar o que se faz e a gente poder conversar mais sobre isso, sobre a situação das pessoas presas. Eu acho que a sociedade precisa discutir mais sobre isso para que o seu preconceito seja menor e para que ela possa aceitar e entender essa pessoa que cometeu um delito grave, né? E como é que ela pode voltar a um convívio social depois. Então, acho que poder divulgar é um grande desafio. E deixamos aí, né, o legado da própria professora Márcia, já nos traz à tona e podemos dar maior visibilidade a esse projeto, justamente nesse desafio de superar essas barreiras iniciais, esses desafios, até mesmo os preconceitos que possa existir em relação às presidiárias e aos presidiários que convivem nessa situação tão tanto até mesmo precária de nossos presídios. A gente vai mostrar por um breve intervalo e logo depois de nosso intervalo nós já voltamos com mais programa APASME na TV. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, a voz da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. E hoje nosso programa aborda a questão da inclusão social. Estamos falando sobre a questão da inclusão social no Presídio Regional de Santa Maria. No primeiro bloco falamos com a professora Márcia Paixão, que é coordenadora desse projeto. E agora, no segundo bloco, estamos falando com a outra integrante do projeto, que também realiza suas ações junto ao Presídio Regional de Santa Maria, que também colabora para esse projeto, que é a Elisete Helena. Seja bem-vinda, Elisete Helena. Obrigado pela sua presença em nosso estúdio. Elisete, a gente quer saber também, basicamente, o projeto é focado apenas para mulheres? Nesse momento, sim, nós trabalhamos com mulheres apenadas, né? São 2 grupos de mulheres nas quartas de manhã e nas quintas à tarde sou eu que tenho outro grupo que eu trabalho, né? Com uma turma em torno de, às vezes são 5, 6, né, integrantes. É bem variável o número de mulheres, assim. Mas vocês não abordam a questão também com adolescentes, menores, infratoras? O grupo lá, então, elas são a idade entre 18 anos e 55 anos de idade, né? Então, é bem variado, assim. Vocês encontram dificuldade na questão da aceitação, até porque vocês têm uma faixa de idade bastante elevada, né? Distante uma da outra, tanto de 18, como você mesmo falou, sim, a 55 anos. Como é que é trabalhar com essas diferenças de idade?
vocês conseguem levar com a mesma comunicação, alcançar a pessoa de 18 até aquela de 55 anos? Como é que é levar esse desafio, adaptar a linguagem para essas diferentes idades? Sim, naquele momento, assim, como a gente trabalha com as narrativas de história de vidas delas, né, as experiências que elas trazem são bem diferenciadas, como uma senhora de 54 anos, né, uma família já de filhos adultos, assim, tem experiências bem diferentes, já bem maiores que uma adolescente, né? Então, com relação a filhos, independente da idade, a maioria já tem filhos de 18 anos, de 25 anos de idade. Então, elas trazem experiências de família bastante amplas, assim, né? Bastante diferenciadas. E experiências de vida, daí, com relação a trabalho, daí sim, aí é um pouco menos, né? Com as meninas de menos idade. Mas é bem amplo, assim. Esse objetivo principal de vocês, o que vocês pretendem no final desse projeto? O que vocês pretendem alcançar com esse projeto? Qual o objetivo que vocês traçaram para ser alcançado com o projeto? No caso, assim, é fazer como uma retrospectiva da vida das mulheres, elas mesmas, esse caminhar para si através das narrativas, das histórias de vida, porque muitas vivências, assim, por exemplo, se tornam experiências importantes para que a pessoa reveja as coisas da própria vida dela, o que ela já passou, né, com relação mesmo a delitos, assim, tem coisas que as pessoas, elas não têm uma noção de responsabilidade, aquele senso, né, de que se eu cometer um delito, eu vou ter que cumprir uma pena, e a depender do delito, as penas são bastante longas, né, bastante dificuldade nisso tudo. Então, revendo tudo isso, elas podem ver as possibilidades que elas têm de refazer a vida delas, de transformar, de se autotransformar como pessoas, né? Então, às vezes, a pessoa precisa de alguém que faça ela reconhecer esse potencial que ela tem no interior dela, e isso traz um sentido novo para a vida dela. Então, a gente trabalha bastante isso, bastante com a autoestima das meninas também. Como eu digo para elas, independente da idade, vocês são todas meninas, né? São todas pessoas, assim, que estão numa fase difícil da vida, mas tem um monte de desafios a vencer e possibilidades que estão se abrindo. O fato de estarmos ali, a gente está se fortalecendo como mulher. Então, é isso que a gente possibilita para elas, e o maior objetivo mesmo é que essas pessoas, quando elas se reinserirem na sociedade, que elas consigam, né, ter a própria vida, refazer a própria vida, voltar à sua família, ter seus filhos de volta para si, conseguir trabalhar, né, uma série de coisas. E superar, inclusive, o preconceito da própria sociedade. Principalmente superar esse estigma, né, que elas têm em decorrência de terem sido apenadas, que o apenamento já é uma maneira de sofrimento da pessoa. Então, que elas consigam reconstruir a vida, superar esse estigma que a sociedade impõe, né, na verdade, para essas pessoas, e consigam aquela confiança de novo, em si próprio, em primeiro lugar, de retornar à vida em sociedade, que a sociedade pode ser. E principalmente isso que enaltece o projeto de vocês, justamente isso, né? É uma questão de, além de educação, é a questão de formação do próprio indivíduo, revisar o seu passado, revisar suas histórias e aperfeiçoar e melhorar, né, a sua qualidade como indivíduo. Isso que, com certeza, é a principal nobreza desse projeto, que com certeza merece apoio, merece divulgação, e todos que tiverem interesse em colaborar também fazendo doações para essa população que está à mercê hoje da sociedade. Esse projeto traz um grande exemplo para nós, santamarienses, e que é possível trabalhar com aqueles que mais precisam e justamente ajudar na hora que se mais precisa. Obrigado, Elisete. Nosso tempo de televisão é curto, te agradeço pela tua participação. E o nosso programa APASME na TV fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá! Programa APASME na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.